Olá! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou nutricionista do Comecinho de Vida e hoje eu vim passar aqui para conversar um pouco com vocês a respeito da alimentação, né? A alimentação nesse período de pandemia, como ela está, como ela deveria estar, né? Então, eu tô passando aqui para conversar um pouco com vocês porque, infelizmente, esse período está se prolongando mais do que a gente imaginava, né? Já tem aí em torno de uns 3 meses, né, que estamos em casa. E com isso acaba tendo uma falta de rotina. Então eu tenho observado muito a questão da alimentação das crianças, né? Como que está a alimentação das crianças nesse período? Então, a questão da falta de rotina, isso faz que muitas vezes as crianças acabam comendo fora de horário, os alimentos que deveriam ser consumidos num horário estão sendo consumidos em outro horário, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma rotina, a criança ela acorda de manhã, toma café, né? Depois almoça antes de ir para a escola, lancha lá na escola, quando volta às vezes come uma coisinha e depois janta. Então, quando a gente não tem essa rotina, então muitas vezes a criança acorda tarde e já vai tomar café quase no horário do almoço, depois almoça mais tarde, né? Às vezes a qualidade das refeições não é uma qualidade muito boa. Então, por exemplo, às vezes o consumo de biscoitos e doces, né, também às vezes estão sendo maiores nesse período. Uma coisa que a gente tem que observar é a questão também da disponibilidade das coisas. Por quê? Hoje em dia, muitas vezes, a gente acaba enchendo um pouco mais a despensa porque a gente evita de ficar indo ao supermercado, né? Então, essa questão de ter mais coisas, se a gente deixar visível para as crianças, acabam que elas vão querer comer uma quantidade um pouco maior, tá? Então, uma outra coisa que a gente tem que observar também é a questão de como tem ficado essas coisas no armário. Porque às vezes a criança tem acesso ou ela vê com mais facilidade, ela vai querer comer realmente aquilo ali por ter visto. Às vezes nem estava com vontade, não estava nem lembrando, mas viu, aí acaba pedindo, né? Uma outra coisa também que eu tenho observado que muito tem me pedido era a questão, que tem me perguntado, era a questão, meu filho tá querendo comer toda hora, né? Então isso é a questão da ansiedade, do tédio, né? De ter que ficar dentro de casa. Porque a criança ela tinha a rotina dela, ela tinha escola, ela tinha as atividades, ela tinha as brincadeiras, ela tinha os amigos, tudo para poder descontrair. E agora tá dentro de casa, né? Diminuiu muito essas questões. Por mais que a gente tenta fazer atividades, por mais que a gente tenta brincar, mas não é a mesma coisa. Então a criança acaba ficando às vezes mais ansiosa, com tédio, e isso faz que realmente elas queiram comer mais. Então a gente tem que diferenciar. Bom, se falou que tá com fome, será que realmente tá com fome? Ou acabou de comer, daqui a pouco já tá falando que tá com fome de novo? Então nesse horário não dê, né? Tenta distrair, fazer uma brincadeira, né? Se não tiver jeito, dê a fruta, um suco, uma vitamina, né? Mas não ofereça biscoito, sendo que ela acabou de comer, vamos supor, tomou café, acabou de comer um pão, daqui a pouco vai dar biscoito de novo, ou acabou de almoçar, daqui a pouco entra com alguma coisa. Então, isso tudo a gente tem que observar, tá? E uma coisa também muito importante é a questão da água, tá? Então tem que hidratar muito bem as crianças, né? A gente não pode esquecer. Então deixar a garrafinha no local onde que eles estão ficando mais, para eles poderem estar lembrando, né? E a gente dá, aqui, vamos lá tomar uma água. Pega a garrafinha de água e entrega para a criança para poder tomar. Tá? As questões das frutas. É muito importante a questão das frutas, porque muitas vezes a gente pega e fala assim: fulano, você quer fruta? Aí eu falar que não, né? E aí a questão do não significa que ele não realmente não quer. Então o que a gente tem que fazer? Pegar a fruta, cortar, sentar e comer junto, né? Porque é uma forma de incentivo, tá ok?
A questões dos legumes e das verduras, mesma coisa. Vamos fazer, vamos colocar no prato, não pergunta se quer, né? Porque na escola, a criança, elas têm, principalmente as crianças que se alimentam mais na escola, as crianças que ficam em horário integral, elas têm esse contato maior com os legumes e verduras. A gente tem isso na escola. Então, se perder nesse período que estão sem aula, depois quando voltar vai ficar muito mais difícil da gente voltar e colocar isso de novo na rotina das crianças. Então vamos rever direitinho tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo aquilo que pode ser melhorado, tá? Não vamos pensar que esse período é uma questões de férias, porque muita gente tem pensado nisso como férias, e férias a gente acaba realmente não ligando sobre questões de horários, sobre questões de rotina, sobre questões da alimentação, né? Porque é um período curto, porém esse período está se estendendo, então a gente não tem que pensar como férias, tá? Então a gente tem que colocar as coisas dentro da rotina para que realmente a criança não tenha tanta dificuldade assim quando voltar tudo normal. Tá ok? Depois eu vou estar postando algumas coisinhas aqui para vocês, vou estar vendo algumas questões de receita, algumas ideias que a gente pode fazer, né, pra gente poder passar por isso juntos, tá ok? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode mandar o contato com as meninas da escola e aí elas me passam e aí a gente conversa mais, tá ok? Muito obrigada, espero que realmente a gente volte a se encontrar logo.